Esse conteúdo é indicado para maiores de 12 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai para o episódio de número 21 aqui no Crimecast. Mas antes eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. Eu sigo dizendo que é muito importante que vocês sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. Então é isso, amigos. A gente vai hoje para o episódio de número 21 aqui no Crimecast. E hoje eu trago para vocês uma nova história que vai ser dividida em apenas duas partes. Hoje a gente começa com a primeira parte sobre o intrigante caso do homem sem coração. E aí vocês vão ver que é um caso bem misterioso. É óbvio que eu não posso falar muita coisa aqui, não posso dar nenhum spoiler, mas eu garanto para vocês que vai chamar a atenção de todos vocês desde o início essa história que a gente começa a contar hoje. Então é isso, a gente começa agora o intrigante caso do homem sem coração. A história de hoje, ela se passa na Europa. Em setembro de 2005, um homem basco foi encontrado morto em Estocolmo, na Suécia. Miguel Ángel Santamaria, 45 anos, havia desaparecido na Suécia e supostamente teria se afogado. Mas há muitas dúvidas sobre como Miguel Ángel acabou perdendo a vida. O corpo foi encontrado num canal, perto de Estocolmo. De acordo com a polícia sueca, o homem teria morrido nas águas depois de ter sido jogado de uma balsa. Blanca Martínez, irmã de Miguel, foi informada que o corpo dele havia sido localizado na Suécia, já em estado avançado de decomposição e que não havia sido possível determinar a causa da morte por conta disso. Biscaia, Espanha. Blanca Martínez conta como recebeu aquela notícia chocante sobre seu irmão. Blanca diz que aquele dia que a Polícia Nacional de Bilbao a telefonou ainda está marcado na memória dela e que mesmo depois de muitos anos não esqueceu e acha que nunca esquecerá. Ela conta que era dia 29 de setembro de 2005, por volta das 19h50. Blanca diz que atendeu e disseram o seguinte: "Você é irmã de Miguel Ángel?" Ela falou que sim, e eles continuaram: "Somos da polícia de Bilbao. Ligamos para sua mãe, mas ela ficou muito nervosa e pediu para ligarmos para você." E aí os policiais explicaram: "Olha, recebemos um fax da Suécia. Um corpo foi achado em Estocolmo, em estado avançado de decomposição. Foi assassinado, a mão foi cortada.
estava com uma cópia da identidade do seu irmão. E aí Blanca responde o seguinte: vocês contaram isso para minha mãe? E eles responderam que sim. Blanca então diz que vai desligar, pois tem que ir ao encontro da mãe. A imprensa da Espanha traz informações de que o corpo de Miguel Ángel apareceu boiando nas águas de Lidingö, perto de um bairro de classe alta em Estocolmo. De acordo com relatos, o corpo apresentava hematomas e estava desfigurado, sem condições de ser identificado visualmente, e que já estaria há muito tempo na água. Blanca diz que corria para a casa da mãe e sentia como se o seu coração fosse sair pela boca. Ela diz também que temia pela mãe, achando que ela pudesse até morrer diante daquela notícia aterradora. Quando Blanca chega à casa da mãe, ela diz que estava em choque e que nenhuma das duas conseguia chorar. Olharam-se, mas não falaram nada. Depois de alguns minutos, a campainha da casa tocou. Eram os outros familiares. Mário Urquiola, primo de Miguel Ángel, conta que lhes foi contado uma história de terror. Mário diz que lhes informaram sobre as mãos cortadas, sobre os olhos dele que tinham sido comidos pelos peixes, e ele diz como aquilo tudo era muito confuso e inacreditável para eles. Elizabeth, também prima de Miguel Ángel, diz que a cada notícia que aparecia, mais aquilo parecia uma história saída de um filme. E aí, amigos, aqui o relato do achado do corpo, né? Como esse corpo foi encontrado. Ferran Barber, jornalista, conta que em 22 de setembro de 2005, às 14 horas, 2 horas da tarde, uma suposta cidadã britânica chamada Sarah Adams fez uma ligação para a polícia porque tinha um cadáver boiando nas águas de Lidingö. A polícia vai até o local e o corpo estava preso entre duas pedras. Eles tiram e levam de barco até as margens. Blanca conta que no relatório policial, de apenas uma folha, diz que é o corpo de um homem em estado avançado de decomposição e que tinha uma ferida na sobrancelha. O jornalista Ferran Barber explica que formalmente a investigação foi conduzida por um inspetor da polícia de Estocolmo, Tommy Peterson, e depois disso, a pessoa que achou o corpo, a tal Sarah Adams, simplesmente sumiu do mapa. Então, amigos, fazer aqui um comentário só para a gente entender tudo o que aconteceu. O corpo era de um homem espanhol que é encontrado na Suécia, dentro de um local ali, uma espécie de rio, um canal ali. O corpo foi visto supostamente por uma testemunha, uma mulher, Sarah Adams, que seria uma cidadã britânica. O corpo é encontrado na Suécia por uma pessoa inglesa que chama a polícia, e aqui, como eu falei por último, a pessoa que foi relatada como sendo a testemunha que encontrou o corpo, que avistou o corpo e chamou a polícia, ela simplesmente sumiu, Essa Sarah Adams sumiu do mapa e ninguém mais teve contato ou soube dizer da pessoa que relatou o achado do corpo para a polícia.
Blanca ainda lembra que não constavam os dados de identificação dela na denúncia. A irmã de Miguel Ángel fala também que tinha um telefone no relatório como se fosse de Sarah Adams, a pessoa que supostamente viu o corpo na água. Mas quando Blanca liga para esse telefone, ela descobre que não pertence a Sarah Adams. Blanca Martinez decide então escrever para a polícia de Estocolmo perguntando quem era Sarah Adams, e a respondem dizendo que, por questão de segurança, não podiam lhe dar essa informação. Blanca então entra em contato e liga para todas as Sarah Adams de Estocolmo. Nenhuma das que responderam Blanca sabiam daquele ocorrido, nenhuma sabia do que ela estava falando. O jornalista Ferran diz que às 4h05 da tarde de 22 de setembro, o corpo foi transferido para o Instituto Médico Legal, para o necrotério de Solna. Então, amigos, mais uma coisa para a gente ir acompanhando ali o relato do achado do corpo. Às 2h foi relatado para a polícia o corpo boiando na água. Às 2h da tarde. Às 4h05 da tarde, o corpo é transferido para o IML de lá, né? Para o necrotério de Solna. O corpo chega ao IML com uma pulseira que dizia que a identidade era desconhecida. De acordo com informações da polícia sueca, havia muitos corpos ali no momento, então os peritos pediram ajuda. E aí, naquela noite, de acordo com a versão que foi contada ao jornalista Ferran Barber, tinha uma enfermeira de plantão que era de origem espanhola, Isabela Cereceda, que supostamente tirou o lençol que cobria o corpo e percebeu pelos traços, pela aparência física, que podia se tratar de alguém da Espanha, Ou seja, a pessoa que estava ajudando ali, ela conseguiu ver o rosto. Essa enfermeira que estava ajudando, pelos traços, ela viu que não se tratava de alguém da Suécia, que se tratava de alguém de outros países, Então, nesse ponto aí, o que eu quero frisar para vocês é que o rosto estava talvez identificável, Se para a enfermeira foi possível verificar pelos traços que não era alguém da Suécia, Então, fica isso daí, vamos deixar isso aqui no ar. Ela decide então olhar os bolsos, Ela coloca a mão no bolso da calça do cadáver de Miguel Ángel e encontra a cópia da identidade dele. Ferran diz que aquilo deixou claro que a polícia sequer verificou os bolsos da vítima. Era uma cópia de papel, uma xerox da identidade, que mostrava a foto e que tinha informações muito nítidas como o nome e informações que dizia que era alguém da Espanha, uma identidade de um cidadão espanhol. Ferran explica que aquilo era estranho, pois de um lado tinha uma polícia que diz que tinha um corpo flutuando na água há muito tempo e de outro lado tinha uma cópia da identidade de papel que estava praticamente intacta. Blanca Martinez acredita que aquele papel nunca esteve na água e fica se perguntando como apareceu no bolso da calça do seu irmão no Instituto Médico Legal. Ferran explica que chama muito a atenção, nesse caso, a forma como agiram a polícia e as autoridades forenses. Ele diz que há várias omissões por parte das autoridades, as coisas que não fizeram ou fizeram errado desde o começo.
Ferhan Barber diz que estava na Suécia investigando e tentando acompanhar a situação dos imigrantes na Escandinávia e recebeu uma ligação falando sobre esse caso de Miguel Ángel. Foi Blanca, a irmã de Miguel, que entrou em contato com Ferhan em 2013 e 2014, mais ou menos. Blanca diz que, por anos, não quis contar essa história com medo de afetar seus pais. O jornalista conta que em 27 de setembro de 2005, 5 dias após o achado do corpo, foi realizada uma autópsia preliminar. A responsável pela autópsia é Petra Hasten. Ela é responsável pelos legistas de Estocolmo, chefe do IML de Solna. Blanca diz que o relatório deveria ser impecável, pois estava em um instituto considerado de alto nível. O jornalista Ferhan Barber diz que entre as conclusões registradas está que a causa da morte podia ser afogamento, a partir de indícios de edema pulmonar. O que Petra Hasten detectou foi um hematoma na área intercostal, parte inferior das costas do lado direito. O jornalista diz que o curioso é que a partir disso começou a se especular que os hematomas tivessem sido produzidos pelo choque do corpo contra a água. A autópsia definitiva sugeriu que Miguel Ángel podia ter se jogado do convés de um dos navios que vem da Finlândia. Ao insinuar que ele podia ter se jogado de um barco, automaticamente foi descartada a possibilidade de um homicídio e ficou determinado que Miguel havia cometido suicídio e passando por cima de qualquer outra possibilidade. Blanca Martínez, irmã de Miguel, diz que se seu irmão tivesse tentado cometer suicídio, ele não faria isso se jogando na água, pois, segundo ela, Miguel nadava perfeitamente. Quem era Miguel Ángel? E agora a gente vai contar a história aí um pouco de quem era Miguel Ángel Santamaria. Miguel Ángel Santamaria era o mais velho de 4 irmãos, de uma família de classe média que vivia na costa de Biscaia, em uma vila de pescadores, localizada no País Basco, no norte da Espanha. Miguel estava com 45 anos, gostava de viajar e trabalhava no Reino Unido. Blanca conta que ele saiu de casa em 28 de abril de 2005. Ela explica que o irmão havia se preparado muito para essa viagem e que ele já tinha ido à Suécia antes e gostava de passear pela Europa. Segundo os parentes, Miguel era muito inteligente e falava inglês perfeitamente. Ángel Martínez, pai de Miguel, diz que o filho sempre foi uma pessoa boa e nunca teve nenhum problema com ele. Blanca diz que depois de muitas conversas com a polícia e com o consulado, finalmente aceitaram recebê-la no dia 2 de outubro de 2005. E ela explica que bem antes queria ter ido até lá, mas era sempre adiado. Mário e Elizabeth, primos de Miguel, vão para a Suécia no dia 12 de outubro, 20 dias após o achado do corpo. Mário conta que o inspetor responsável pelo caso, Peterson, os levou até o local onde o corpo de Miguel foi achado. Junto com eles também estava um representante da embaixada espanhola. Mário e Elizabeth contam que ao chegar no local, o inspetor simplesmente não tinha certeza de onde exatamente
o corpo havia sido encontrado. Mesmo com uma espécie de mapa com uma marcação indicando o local onde o corpo foi encontrado, Peterson se confundiu e indicou o local de forma errada. A princípio, corrigindo o erro momentos depois e levando os primos de Miguel para o local certo, que era a uns 150 metros dali. Elizabeth lembra que lhe foi falado que o local era próximo a uma ponte e que Peterson disse que o local do achado do corpo fazia todo sentido, pois era bem próximo da ponte de onde Miguel supostamente teria se jogado. O jornalista Ferran explica que isso entra em contradição com o fato de que os próprios relatórios da perícia diziam que Miguel teria se jogado de uma balsa. Então olha isso, amigos. Quando esses parentes vão ao local com o Peterson, que é simplesmente o cara responsável pela investigação, ele diz que o fato do corpo estar ali fazia sentido porque era próximo de uma ponte. Tem uma ponte lá perto desse local. Ou seja, para ele fala isso para os parentes, dizendo que fazia todo sentido porque ele teria supostamente pulado da ponte e o corpo teria realmente ido parar mais ou menos ali onde foi encontrado. Só que o jornalista, que acompanha o caso, investiga o caso também, ele diz que isso é uma contradição. Porque nos próprios relatórios da perícia dizem que Miguel teria se jogado de uma balsa em vez de ter se jogado da ponte. Com o corpo de Miguel liberado, os familiares decidem realizar um último desejo dele, que era ser enterrado em Londres. A família então o leva para Londres, para o cemitério de Gunnersbury. Blanca explica que Miguel queria ser enterrado nesse cemitério especificamente, pois é onde está enterrada Amélia, que a Blanca explica ter sido uma garota muito especial para ele em vida. O jornalista Ferran diz que Miguel Ángel tinha vivido e trabalhado em um hospital britânico, então ele tinha muitos amigos ingleses. Em 4 de novembro de 2005, 44 dias após o achado do corpo, eles chegaram em Londres. Ferran Barber conta que havia passado semanas desde que acharam o corpo e mesmo depois de algumas contradições e toda a negligência, a família então tinha aceitado a versão da polícia sueca. Até que algo aconteceu. Blanca Martinez explica que no Reino Unido, quando um corpo chega e não houve morte natural, é obrigatório fazer um exame post-mortem antes do enterro. O IML de Westminster é responsável por fazer esses exames. No dia 30 de março de 2006, Blanca recebeu o resultado, ou seja, depois de mais de 6 meses do corpo ter sido encontrado. Blanca lê o resultado do exame e o documento diz que os pulmões estavam normais, sendo que tinham dito que ele tinha se afogado. Outra coisa é que 3/4 do fígado tinham sido retirados. Mas o maior absurdo ainda estava por vir. O corpo achado não tinha o coração. Ou seja, o corpo de Miguel Ángel havia sido liberado para o enterro sem o coração. Blanca diz que, obviamente, ela e os familiares ficaram chocados com aquilo e começaram a se perguntar: quem estava com o coração de Miguel? O que tinha acontecido? Quem estava com o coração dele?
Diante dessa notícia bombástica, a imprensa questiona como as autópsias, uma na Suécia e outra na Inglaterra, podem ser completamente diferentes e, além disso, um corpo com órgãos faltando. Foi depois disso que Blanca diz ter se dado conta de como foi ruim o tratamento que deram a seu irmão e que a única pessoa que podia lutar para descobrir o que realmente aconteceu era ela. Durante anos, Blanca procurou instituições. Ela vai e faz uma queixa na polícia sueca, outra queixa na polícia espanhola e também no IML sueco. Ela escreve para todos os advogados suecos também, aqueles que lidam com discriminação e, enfim, escreveu para muita gente. Blanca também chega a escrever um relatório de várias páginas com várias informações e dados e apresenta também para o Ministério das Relações Exteriores da Espanha e para a Embaixada da Espanha na Suécia e até para o Parlamento Europeu. O jornalista Ferhan Barber diz que aquele caso chamou a atenção e lhe despertou o interesse, virando quase que uma obsessão pela verdade. Porém, Ferhan Barber diz que tenta conseguir uma entrevista com a polícia sueca desde 2014, mas até agora nenhum de seus pedidos foi atendido. Ferhan então decide participar de um podcast chamado Olosta Fall, que fala sobre pessoas desaparecidas e casos sem solução e explica toda a história do caso de Miguel Ángel. No podcast, Ferhan diz achar que é um caso em que a polícia mentiu e encobre as mentiras com mais mentiras. O jornalista então vai com Natalie, a apresentadora do podcast, ao local onde o corpo foi achado, que se chama Lidingö. Natalie diz a Ferhan que o bairro onde o corpo foi encontrado é um bairro bem conhecido porque se trata de um dos lugares mais luxuosos para se morar em Estocolmo. Ferhan comenta que acha estranho Miguel ter ido àquela região para cometer suicídio. Chegando ao local, Natalie diz que faz sentido que alguém viesse andando e conseguisse ver o corpo, pois o local onde foi encontrado não era distante e quem passava por ali conseguiria ver o corpo na água. Então, só para vocês terem uma ideia do local, é assim. Ele tem uma ponte, né, que é uma rodovia, e quando você sai dessa ponte, você anda como se fosse entrar num bairro e tem um local ali, como se fosse um local com plantas, com árvores que as pessoas costumam caminhar. O corpo ele estava num local onde tinha mato, né, onde tinha plantas e não era longe de onde essas pessoas passavam. Então ela diz, né, até a Natalie, ela diz que era perfeitamente possível que alguém passasse ali onde as pessoas costumavam caminhar e conseguisse enxergar algo. E aí, enxergando algo ali, se aproximasse mais um pouco e visse que era o corpo. Ferhan explica que uma das teorias ditas pela polícia é que Miguel teria pulado de um barco e acabou morrendo, e o corpo indo parar ali, perto da margem, próximo o bastante de onde as pessoas caminhavam. Natalie diz que a polícia poderia ter checado câmeras de segurança e ter verificado se Miguel Ángel havia estado em algum barco. Ela comenta também que, se não foi suicídio, se foi um crime, o local se mostra propício para ser também um local de desova, ou seja, ela imagina que alguém poderia perfeitamente ter jogado o corpo ali.
Jerzy Sarnek, professor de criminologia da Universidade de Estocolmo, diz que trabalha em diferentes universidades e que já lidou por muito tempo com esse tipo de assunto. Ele explica que, estatisticamente, a primeira impressão que se tem de um caso é a impressão correta, mas ele diz que é muito importante fazer uma investigação cuidadosa. Por exemplo, checar os bolsos de uma vítima é algo básico. É a primeira coisa que se faz. Jerzy diz que o fato de a enfermeira ter encontrado a identidade do homem é obviamente um erro. O jornalista Ferran conta que a área não foi isolada, não tiraram fotografias do local e etc. Blanca diz que quando pergunta sobre esse ponto, lhe disseram na época que não sabiam se tinha ocorrido um crime. Ela questiona, então, se não sabia se era um crime, o que devia ter sido feito era tirar fotos, isolar a área, ver se havia ali mais coisas do meu irmão. Blanca diz isso porque lembra de ter perguntado a eles mais de 50 vezes o seguinte: meu irmão estava carregando sempre uma mochila. Onde está a mochila? Encontraram uma mochila? Deviam ter procurado. Jerzy, professor de criminologia, confirma que a polícia errou realmente e deviam ter tirado fotos do local e seguido os protocolos. Blanca diz que sem as fotos não tem como saber se estão mentindo ou contando a verdade. E, além disso, ela diz não ter certeza nem se houve realmente uma investigação, pois não há testemunhas, não há ninguém. Blanca fala que para ela é muito importante a figura de Sarah Adams, porque queria saber o que ela viu. E aí aqui nós já vamos para julho de 2021 e Ferhan Barber, o jornalista, ele tenta ligar para o número que foi colocado no relatório da polícia sueca, indicando que se tratava do número de celular de Sarah Adams. Um homem que não se identifica diz não conhecer Sarah Adams. E Ferhan pergunta a ele se ele é da Suécia. Ele confirma que sim e que não lembra há quanto tempo possui aquele número de telefone, além de dizer que não conhece essa tal Sarah Adams. Em setembro de 2021, em Valladolid, na Espanha, Aitor Curiel, médico especializado em medicina legal e forense e criminologia e que é professor, diz que já participou de vários casos internacionais, inclusive colaboração com o FBI. Ele conta que não há registro de uma investigação sobre onde a pessoa morava, quem eram os amigos, quem eram as pessoas com quem tinha conversado e etc. O especialista indica traumas no corpo que não são a causa da morte e se pergunta: do que ele morreu? Não se sabe. Ele explica que, inicialmente, o legista fala sobre o provável afogamento, depois um possível suicídio. E depois também foi dito literalmente que era uma suspeita que ele podia estar indo ou vindo da Finlândia. Mas por que Finlândia especificamente? Ferhan diz que foi uma especulação absurda. Blanca questiona se alguém viu Miguel Ángel naquele barco em questão. Se alguém pode provar que seu irmão estava naquele barco. Se não podem provar isso, então por que consideraram essa hipótese? Ferhan explica que seria relativamente fácil saber esse tipo de informação, porque, entre outras coisas, os barcos têm obrigação de anotar e registrar o nome dos passageiros, e ficou claro que a polícia não fez nenhuma investigação nesse sentido.
Jerzy, professor de criminologia, diz que ficou surpreso por não terem feito isso. O professor explica que quando um corpo é encontrado nessas circunstâncias, se deve começar com a suspeita de crime. Blanca questiona outras vezes o porquê de a polícia não investigar outras hipóteses, com base em que dizem que ele cometeu suicídio. O jornalista Ferran apura que o investigador responsável, Tommy Peterson, encerrou a investigação ainda em outubro do mesmo ano de 2005. A questão é que a autópsia só saiu em janeiro de 2006, ou seja, a polícia não considerou aguardar a autópsia para só depois concluir o caso. Então, amigos, aqui fica muito claro, né? Como que o chefe de uma investigação encerra um caso sem esperar o resultado de uma autópsia. É muito esquisito e muito estranho isso, né? Blanca diz que a primeira coisa que imaginou quando soube que o corpo de seu irmão estava sem o coração foi o seguinte: alguém com muito dinheiro está com o coração do meu irmão. Ferran diz então que a possibilidade de ter sido um tráfico de órgãos é mais uma entre os diferentes cenários. O jornalista então entrevista uma outra jornalista que é especializada em medicina. Ela se chama Emma Bloom, que escreveu alguns artigos sobre tráfico de órgãos, e ela diz que há poucos casos e enfatiza que não é uma grande quantidade de pessoas da Suécia que vai para o exterior para comprar um órgão para ser transplantado. Emma diz que isso é ilegal e é crime na Suécia. Ferran diz que quer entender o contexto e todo o processo, e ele pergunta qual seria a taxa de doações de órgãos na Suécia, se é uma quantidade aceitável de doações ou se é baixa. M diz que é bem baixa e, comparado com a Espanha, por exemplo, é muito baixa. A taxa de doações também é bem baixa se comparada com a Finlândia e outros países do norte. M ainda explica que o terreno fértil do tráfico ilegal aqui é a falta de órgãos. Ferran diz que se tem uma certeza no caso Miguel. O corpo dele foi enviado para a Inglaterra sem o coração e sem metade do fígado. O jornalista dá a entender que os órgãos de Miguel Ángel foram tirados do seu corpo de forma ilegal. Contudo, M. Bloom acredita que essa possibilidade é muito difícil de se imaginar. Ela não acredita nisso e diz que é muito difícil que isso possa acontecer na Suécia. O jornalista Ferran então vai até o Centro Nacional de Doações de Órgãos da Suécia. Ele fala com Helena Aumann, especialista em anestesia e terapia intensiva. Ferran pergunta se é possível, tecnicamente, que um transplante seja realizado fora de um hospital, legal ou ilegalmente, talvez num consultório médico ou em outro lugar. Seria possível? Ele pergunta. Helena responde que há uma série de leis e regulamentos na Suécia, e que uma delas é que a pessoa deve morrer em uma unidade de terapia intensiva, numa UTI, dentro de um hospital. Ferran pergunta se sempre tem que ser nessas condições, e Helena responde que sim, sempre. Além disso, Helena diz que todas as doações e transplantes são registrados e diz que todas essas medidas são tomadas para manter o paciente seguro e para garantir que
trabalham com a maior segurança possível. Mais um questionamento de Ferran é o seguinte: quanto tempo pode passar da morte até o transplante? Helena explica que depois do que eles chamam de morte cerebral, o corpo ainda fica no respirador. O equipamento fica ligado para manter os órgãos oxigenados. Depois disso, há um limite de 24 horas. Ferran tenta mais uma vez, sem sucesso, contato com Petra Hasten, chefe dos legistas de Estocolmo e do Instituto Karolinska, onde foi feita a autópsia do corpo de Miguel Ángel. Ferran conta que depois de várias conversas, ela teria concordado em se encontrar com o jornalista para falar sobre o caso, mas após a chegada dele na Suécia e até hoje, foi impossível contatá-la novamente. Sempre que Ferran liga, a chamada cai na caixa postal, e sempre que procura Petra pessoalmente, onde ela trabalha, é informado que ela não se encontra. Ferran fala sobre a importância de Petra, a legista, falar com ele e explicar como um coração desaparece a caminho da Inglaterra. Já são mais de 7 anos tentando entrevistar Petra e Ferran faz mais uma tentativa pessoalmente. Porém, mais uma vez, o jornalista é recebido por funcionários que lhe dizem que Petra não está e que estaria de férias. Outra funcionária sai e fala com Ferran e diz que pode anotar o número dele e repassar para Petra quando ela chegar. Sem poder fazer nada, Ferran pede para informar a Petra que quer apenas saber o que ela pensa do caso e ter a versão dela. Ferran viajou 3 vezes para Estocolmo. Ele tentou entrar em contato com Petra Hasten 4 vezes pessoalmente, mas até hoje foi completamente impossível saber a versão dela dos acontecimentos. Blanca Martínez, a irmã de Miguel Ángel, diz que é muito difícil lutar contra as instituições, pois quando há irregularidades cometidas por membros do poder público, não interessa se foi no exterior, eles vão usar todos os mecanismos possíveis a favor deles. Mário e Elizabeth, primos de Miguel Ángel, contam sobre o episódio de quando foram até o IML para ver o corpo. Eles dizem que foram e queriam ver o corpo e tiveram que insistir para vê-lo. Mas o que aconteceu, segundo eles, é que os convenceram a não ver o corpo. Eles dizem que as pessoas ficavam dizendo que era uma imagem que ficaria gravada, que eles não fossem ver o corpo e, segundo Mário e Elizabeth, primos de Miguel, insistiram muito nisso, que eles não vissem o corpo. Então olha isso, amigos, eles vão lá no local para ver o corpo e as pessoas lá de dentro simplesmente fazem uma pressão, inclusive uma coisa psicológica, né, dizendo que eles não vissem o corpo porque isso ficaria gravado na mente deles e que não seria uma coisa legal, e eles ficam com esse papo o tempo todo, né, insistindo para que pessoas da família não vissem o corpo. Olha só isso. Além disso, nas palavras de Mário, as pessoas ficaram os assustando, dizendo que seria prejudicial para a saúde mental deles. Elizabeth então diz que diante daquilo ficaram com medo, a ponto de que lhes deram uma caixa só com as coisas que eram de Miguel e contaram tanta história que simplesmente não conseguiram abrir aquela caixa e olhar o que tinha dentro até voltar para a Espanha.
Mário conta que lhes disseram que tivessem muito cuidado ao abrir aquela caixa, pois podiam sair cheiros desagradáveis, coisas desagradáveis, etc. Somente depois de algum tempo após voltarem para casa, eles tiveram coragem de abrir a caixa com as coisas de Miguel Ángel. Mas ao abrir a caixa, tinha somente o relógio de Miguel, um pouco de dinheiro e a xerox da identidade de Miguel Ángel. Não tinha nada demais, não tinha cheiros nem nada. Foi aí que perceberam que lhe fizeram acreditar em algo que não existia. Mário e Elizabeth dizem que se arrependem muito de não terem insistido para ver o corpo de Miguel, pois, na opinião deles, talvez ali estivesse a chave de tudo. Ferran explica que o normal seria o investigador responsável pelo caso, Tommy Peterson, ter aproveitado que os parentes tinham ido até lá para confirmar a identidade da vítima. Blanca acredita que eles não queriam que familiares vissem o corpo. Foi algo deliberado, por algum motivo. Blanca diz que com isso não sabe se a pessoa que enterraram é o seu irmão ou não, pois não há nenhuma prova confiável da identificação do cadáver. Então, amigos, para a gente ter em mente aqui o que foi, o que ocorreu, né, nesse caso aí. Os parentes, né, primos de Miguel Ángel, foram simplesmente, praticamente impedidos de terem contato com o corpo, de confirmarem, né, de visualizarem o corpo do Miguel Ángel, né, uma forma ali de confirmar a identificação do seu parente, né, que era um direito deles e que, como o jornalista Ferran explicou, o natural é que a polícia quisesse que alguém visse o corpo justamente para confirmar a identidade da vítima. E isso não foi feito, e as pessoas que estavam lá, de posse do corpo, induziram os primos de Miguel Ángel a não verem o corpo, apelando para uma questão psicológica, né, que o corpo estaria num estado muito ruim, né, desfigurado, que aquilo ficaria na mente deles, que seria prejudicial para a saúde mental deles, e eles realmente não fizeram isso baseado nessa pressão, eu diria até um terror psicológico, né, que eles fizeram ali. Conseguiram que eles não fossem ver o corpo e ainda falaram sobre essa questão lá da caixa com as coisas do Miguel Ángel, né? Que eles também deram a entender que tinha algo demais. Eu não entendi assim o que eles queriam dizer com aquilo. Sei lá, talvez sangue tivesse na caixa, tivesse, sei lá, algum cheiro de cadáver, digamos assim, alguma coisa nesse sentido, mas quando eles abriram não tinha nada. Então é mais uma coisa também muito questionável, né, isso. Blanca então diz que a única forma de saber se a pessoa que enterraram é seu irmão é fazendo um teste de DNA. Blanca então decide que irá fazer de tudo e só descansará quando o corpo que enterraram for exumado para saber se é realmente Miguel Ángel e saberem a causa da morte dele. Então é isso, amigos. A gente fica por aqui. Essa foi a primeira parte dessa história aí que, como eu disse para vocês no começo, é uma história muito misteriosa, muito intrigante. A gente termina por aqui e na semana que vem a gente continua e dá um desfecho a essa história sobre o intrigante caso do homem sem coração.
Valeu, amigos, abraço e até a semana que vem aqui no Crimecast.